Estamos iniciando mais um podcast aqui na Multiweb TV. E hoje nós recebemos com muita alegria, muita satisfação, o nosso amigo José Gilmar Nazato, ex-vereador do município de Itaió, e tantas ações em benefício do município de Itaió ao longo de muitos anos. E também é do Fluminense, torcedor do Fluminense, Nazato. Seja bem-vindo. Opa, boa tarde, Marcos. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar contigo, uma alegria estar na cidade de Salete, aqui na tua presença, uma alegria estar conversando com o teu público, teus ouvintes, né, os teus espectadores. Fluminense, sim, que completou 121 anos, né? Pois como você bem lembrou, né? E acabamos de perder para o Curitiba, né? Segunda-feira, né? Então, mas sempre torcedor, na derrota ou na vitória. Desde criancinha lá no Taiózinho, quando eu trabalhava na serraria, e descobri o Fluminense, que eu tinha os cartõezinhos, né, de fazer coleção. Tinha o meu amigo Pedro, meu vizinho, que torcia pro Fluminense. Eu não escutava muito de futebol, não tinha televisão, não tinha nem energia elétrica naquela época, né? Era um negócio bem interessante, né? E aí, desde lá, passei pelo amigo a torcer pro Fluminense, então somos tricolores até hoje. Tricolores. E em Itaió, é União ou Cacique? Ah, em Itaió é Cacique. Cacique? É Cacique, tô lá com o Somália, meu genro, lá jogando no Cacique, treinando aquela piazada, tudo lá. Então, Itaió é Cacique, até porque eu morei a vida toda em Itaió, no bairro do Seminário, ali do lado do Cacique, né? Sim. Nos fundos do Cacique. Então, lá da sacadinha do meu quarto, eu assistia o jogo direto, se eu quisesse, né? No Cacique. Ali. Aí você falou morou, mas agora tá morando no sítio? Agora eu moro em Itaió também, mas eu passei pro sítio, pra margem esquerda, ainda no perímetro urbano, depois que termina o asfalto, 1 quilômetro pra frente, à direita, uma subida concretada. O dia que tu quiser chegar lá, ou alguém que tá ouvindo, quiser fazer uma visita pro amigo velho aqui, é só comparecer. Há uma grande diferença da cidade, claro que mesmo sendo bairro do Seminário, pacato, mas há uma mudança também, né? Dá bastante mudança, né, Marcos? Eu fui um homem assim que passei muito da minha vida, eu digo assim, eu moro em Itaió desde 91, então já está fazendo 32 anos, né? Depois que eu saí do exército e casei com a Ilse e vim morar em Itaió, né? E esse período todo eu passei muito dedicado a cuidar das coisas, do interesse coletivo, voluntariado, trabalhei muitas diretorias, desde a PAI, 25 de julho, igreja, associação de bairro. Foi uma loucurada que eu fiz assim, sabe? E aí fui vereador 2 vezes, etc e tal. E isso me consumiu muito para fora. Então eu estava sempre para fora. E a gente aprende depois das faculdades que fiz, das várias pós-graduações que fiz na psicologia transpessoal, fiz de psicoterapia e regressão terapêutica, fiz mais algumas nesse setor aí, né? A gente vai aprendendo que a gente está muito longe da gente. Como é que eu quero dizer com isso para ti? É que os nossos sentidos, o olhar, a escuta, a fala, tudo nos leva para fora. Quando a força, a essência, aquilo que nós somos de verdade é dentro. Deus, por exemplo, Deus não está fora, não está num templo que você procura um fim de semana, vou me encontrar com Deus, um templo, uma religião, numa casa. Não está, Deus está dentro, nunca deixou de estar, né? Deus é o todo. Então a essência das nossas almas, aquilo que nós viemos fazer neste mundo, está dentro. Todas as respostas estão dentro, né? Mas eu passei muito tempo para fora. Mas não me arrependo, porque eu estava sempre tentando cuidar do próximo, com as melhores das intenções, fosse na política ou fora da política, fiz muito trabalho voluntário. E aí deu a pandemia e eu parei com as palestras, que eu fiquei 27 anos fazendo trabalho voluntário, palestras na área, isso 4, 5, às vezes 6 palestras por semana, aqui abrangendo o Alto Vale. Então foi um trabalho muito lindo, muito rico, sabe? Então, com um cunho especialmente voltado ao Evangelho de Jesus, né? Sim. Do ser crístico, e com suas parábolas e tudo mais. A gente trabalhava muito essas questões, trazendo tudo isso para dentro do mundo prático, da vivência cotidiana de cada um de nós, né? E aí nessas andanças todas eu fiquei muito para fora. Aí veio a pandemia, é tempo de reclusão. E eu dizia na pandemia, escrevi inclusive que a pandemia tinha um propósito muito bom que ia revelar muitas coisas. Uma das coisas era a seguinte, por exemplo, um casal mora junto há 20 anos, ou 30 anos que está casado, ou 18, ou 15, com seus filhos e tal. É comum cada um ir para o seu trabalho no dia a dia. Faz parte da vida, cada um tem que lutar pelo ganha-pão e nós vamos atrás disso. É comum.
Aí o filho chega em casa com suas tarefas, seus deveres e tal, e talvez vai para o quarto, talvez ele tenha um celular, um tablet, um computador, uma televisão própria para ele. A esposa chega também do trabalho, cansada, vai fazer as coisas da casa, que o marido ainda é daqueles, no tempo que a gente vive, muito machista que somos, achamos que as coisas da casa são próprias exclusividades exclusivas das mulheres, né? E muitos homens, muitos maridos não contribuem com a coisa... doméstica do cotidiano, né? Lavar uma louça. Tá junto. E ainda quando vai fazer isso, ele diz que ele tá ajudando a esposa, né? Como se não tivesse obrigação, né? Eu tô ajudando, né? E então a pandemia ela veio dizer pra gente o seguinte, ó, agora é tempo de você conviver com essa pessoa. Porque até então você vai trabalhar, você volta do trabalho cansado, você vai olhar no celular, no Instagram, no Facebook, vai assistir o teu programa preferido de TV, um assiste num quarto, outro assiste no outro, depois vão dormir junto e acabou, outro dia toma café às vezes junto, às vezes não. Almoça preocupado e a pessoa está muito ausente, né? E aí a pandemia veio trazer o seguinte, agora vocês têm que ficar um pouco em casa juntos. E o ficar junto é complicadíssimo, cara. Tem que saber que o Brasil hoje é o campeão mundial no uso de ansiolítico, que é um remédio para ansiedade, é uma epidemia. Isso você diz 24 horas e por um período que foi muito tempo, né? Cara, foi uma loucura. E aí hoje o Brasil é um dos campeões mundiais em tomar anti-inflamatório, porque o corpo está inflamado como resposta às questões emocionais mal resolvidas. Sim. E aí a pandemia trouxe nós tudo para dentro de casa e agora você convive em casa. E para mim deu um efeito positivo, porque eu estava tanto tempo fora de casa que quando as minhas crianças eram pequenas, minhas duas filhas, uma que é naturóloga, que é a Letícia, a outra psicóloga, a Lívia, tantos anos fora de casa, nem vi essas crianças crescerem direito, eu fui ausente, né? E aí veio a pandemia, eu achei que era uma boa oportunidade de eu começar a consertar e compensar algumas coisas, e eu aprendi a gostar de ficar em casa, coisa que eu não sabia mais. Agora, morando no sítio, ficou excelente. Então, sim. Né? Eu tenho lá minha rocinha, e aí, roçar grama, galinhas, de todos os tipos. Rapaz, tá a coisa mais linda. Tô lendo bastante, que eu tava um tempão, né? Sim. Assim, muito parado por leitura. Eu fui um cara muito ávido por leitura. Não sei se é porque eu saí atrasado na vida, saí lá do Taiozinho, né? Sim. E com os ensinos tudo atrasados. Estudei até a 4ª série, não tinha a 5ª série. Fui trabalhar na serraria com 11 anos de idade. E aí demorou para vir o ginásio. Aí fiz o ginásio, daí saí, fui pro exército. Só fui fazer o 2º grau, né? Que era antigamente o 2º grau, ensino médio. Lá na frente, bem mais tarde fazer faculdade. Então eu tinha muita pressa, muita avidez, muita fome de saber, muita fome de correr atrás das coisas. Acabei fazendo até demais. Eu acho que não precisava ter corrido tanto, né? Mas tá bom, no sítio tá excelente. Nesta questão, né, até que você comentou, de religião, as pessoas, depois da pandemia, entenderam um pouquinho mais também a respeitar? Porque a gente sabe que são muitas as religiões, né? Eu não sei, Marco, ia ser um tema bastante complexo, né, a religião. Eu parto do princípio que toda religião é boa enquanto aqueles que a seguem estão se tornando pessoas melhores. Né? Eu parto do princípio de que eu sou cristão, espírita que sou. O espiritismo é uma das religiões que mais estuda o evangelho, segundo o próprio censo, IBGE. Os que mais leem, os que mais estudam, os que mais compram livro e assim por diante. Os que mais publicam livro é essa área da espiritualidade, né? Mas eu parto da premissa de que a religião é um direito sagrado de cada um. Deus deu pra gente a liberdade, que é o livre-arbítrio. Deus nos deu inteligência e deu a liberdade de fazer escolhas. Tanto de falar quanto de executar. E a Constituição também dá esse direito para nós. O duro é que estamos, de modo geral, muito fanatizados, tanto na política quanto na religião, né? Sim. Então, se você não pertence a determinado grupo religioso, você já não presta, você já é do capeta, você já é... Eu, como espírita, fui chamado do capeta algumas vezes, né? Lá do demônio, não sei o quê. Logo para os espíritas, a quem não existe a figura do demônio. A figura do demônio é a figura do catolicismo, né? Sim. Do mundo evangélico e tal. Então, nós partimos da premissa que Deus é amor e não ia criar um ser só para nos punir eternamente. Geralmente, né? É das pessoas que não têm esse entendimento ou até não têm esse conhecimento? É porque cada um caminha dentro da sua doutrina ideológica, né? E cada religião tem uma doutrina, né? Muito embora todas são cristãs ou dizem-se cristãs, mas há muito cristão de etiqueta, né? De ocasião, Sim. né? Tem muito cristão que usa assim, o termo, eu sou cristão. Na psicologia a gente aprende que quando a pessoa precisa dizer muito o que ela é, eu sou machão, eu sou imbrochável, Sim. eu sou cristão, ou eu sei o quê, é verdade. eu tenho que dizer, eu sou honesto. Quanto mais eu preciso dizer isso, mais eu sinto dúvida sobre isso em mim mesmo. Porque se eu sou, já é, aquilo que já é não precisa ser dito. Sim.
e não repetido tantas vezes. Então a questão religiosa é muito complexa por causa disso, porque todo mundo com a sua religião, com suas crenças, parte do pressuposto de que ele tem a verdade exclusiva. E nós temos que entender, precisamos entender que existe a minha verdade, existe a sua verdade, mas existe uma verdade que é universal, que é verdadeira, que seria a verdade divina. Então, muitas vezes, eu, cheio de razão e de orgulho e de egoísmo, eu quero defender a minha verdade com unhas e dentes. E você quer fazer a mesma coisa, e talvez a minha verdade não é a verdade verdadeira, e talvez nem a sua. Sim. E talvez a minha coincida com a sua, talvez não coincida. E no não coincidir, as pessoas se agridem. Elas se agridem, porque elas não toleram, e isso é egoísmo e é orgulho, coisa que Jesus combateu muito. Sim. E elas não toleram que alguém pense diferente ou faça escolhas diferentes. E há uma possibilidade de mudar um dia isso? Eu creio que nos projetos divinos está previsto isto, né? Jesus mesmo disse, quando ele disse, ame a teu próximo como a ti mesmo, quando ele afirmou, ame a teu inimigo. Ele já falava da irmandade universal. É uma irmandade que precisa ser construída, mas não é só da boca para fora. Não basta eu ser cristão ou me dizer-me cristão para fazer panca como se cristianismo fosse uma etiqueta, uma grife, como se o cristianismo me desse uma chave para eu abrir certas portas. Sim. Assim, tipo assim, o cara é um cara bom porque ele se repete o tempo todo que ele é cristão. Tá, não preciso repetir, sabe por quê? Porque o cristão bom, ele se revela na sua conduta. Eu conheço muita gente que sabe os versículos de cor, as parábolas todas. Bom, eu estudei muito isso aí para minhas palestras, mas muito, de fazer 5, 6 palestras por semana, 27 anos, cara. Puxa. Entendeu? Então a gente estuda muito isso aí. Mas quando o sujeito, ele ostenta que ele sabe um versículo ou coisa e tal, normalmente ele está escondendo atrás de alguma coisa, sabe? Esse tema geralmente é mais em período eleitoral, na sua avaliação? Não, eu acho que é no geral, sabe? Tá no geral? Eu já vi gente ser expulsa de casa pelos pais porque mudou de religião. Puxa vida. Eu já vi gente ser expulsa de casa pelos pais porque mudou de religião. Então é bastante complicado. Na política se acerba um pouco mais isso aí, né? Por exemplo, quando eu fui candidato em 2012, foi feita uma carta pelos meus adversários religiosos. Os religiosos mais fanatizados fizeram uma carta, escanear a minha assinatura, colocar embaixo, dizendo uma declaração, eu, José Nazato, se caso seja eleito, eu vou fechar a Igreja Católica, a Igreja Menonita, a Igreja Meuca, a Assembleia de Deus, Batista, Adventista, Santas Missões, e fui dando nome na carta, tá lá, como se eu tivesse escrito aquela carta. Eu não escrevi aquela carta, caramba. O fake não é só agora, na época já existia. Era fake mesmo antes do WhatsApp, né? Era uma forma diferente. E aí fizeram aquela carta e tinha mulher de pastor e filha de pastor distribuindo por e-mail, uma mulher de pastora, né? Em nome de Deus, claro, né? Em nome de Deus, de Jesus. De grife. Sim. Andava com a pilha de carta daquela distribuindo no comércio, que eu ia fechar as igrejas, como se um prefeito eleito tivesse poder de fechar a igreja, mesmo que quisesse. Sim. Ainda mais eu. Quem me conhece, uma vírgula, não precisa saber muito de mim. Se me conhecer só uma casquinha de nada, vai saber que eu sou a favor de todas as igrejas, desde que elas ajudem os seus seguidores a se transformarem em criaturas melhores. Sim. Hoje, fake, como a gente conhece, na época era essa mentira que era produzida. É difícil depois, ou leva muito tempo para reverter, ou nunca mais reverte? É difícil, né? Eu posso dizer que, por exemplo, no meu caso, que eu perdi a eleição com 1% e pouquinho, para o Hugo, né? Sim. Um dos grandes motivos de eu ter perdido a eleição foi essa fake news de que eu ia fechar as igrejas. Entendeu? Só porque eu não pertencia ao mesmo grupo religioso. Então as pessoas não admitem que alguém esteja fora da casinha. Na psicoterapia e regressão terapêutica que fiz, a gente falava muito dessa questão assim. Ó. De modo geral, o nosso egoísmo faz com que eu queira que o outro pense e escolha as mesmas coisas que eu. Sim. Se o outro não faz isso, ele já tem que ser expurgado. Ele não serve mais para o convívio. Então eu corto relações com ele, levanto muros. Então a religião, a gente tem que cuidar muito para não transformar nesse levantamento de muros. Porque a religião devia ser uma construção de pontes. Sim. Que nos liga ao outro. Nessa proposta do Cristo de ama teu próximo como a ti mesmo. Porque nisso está essa irmandade universal, onde não vai mais importar o jeito que tu se relaciona com Deus. Não importa o jeito. Sim. Porque o que te revela bom ou mal é a tua conduta, não é a tua palavra.
Eu posso aqui falar bonito, um monte de coisas, posso fazer palestra a vida inteira, posso falar de todas as parábolas, do semeador, do filho pródigo, eu posso ser um cara encantador com as palavras. Mas no meu dia a dia, como é que eu trato a minha esposa? Sim. Como é que eu trato meu colega de trabalho? Com rispidez, com grosseria, com prepotência, com arrogância? Como é que eu trato aquele que trabalha para mim, aquele que é subalterno a mim? Eu exploro, eu pago o que é justo, pago o que é combinado, o que é direito? Como é que eu me relaciono com aquele que é superior hierarquicamente a mim? Como é que eu me relaciono com alguém morador de rua? Como é que eu me relaciono com o mais frágil? Ora bolas, Jesus vivia entre quem? Jesus andava pelas praias, pelas ruas, conversando, curando, distribuindo bênçãos, distribuindo amor, ensinando amor. Para quem? Para os milionários? Dentro dos templos? Não! Ele andava com a vadiagem, com as prostitutas, com os gays, com os ladrões, com os leprosos, com os desvalidos, com os desgraçados, com os desamparados, com os aleijados, os cegos, os coxos. Ele andava no meio do povaréu, no meio daqueles que mais precisavam. Sem julgamento, ele curava. Sim. Ele distribuía amor. E hoje parece que o evangelho está um pouquinho desvirtuado no meu entendimento. Parece que tem alguns segmentos que estão mais buscando fama, likes, curtição e dinheiro, sobretudo, né? Porque tem muita gente ganhando dinheiro com a religião. Sim, neste contexto, Nazato, eu queria até perguntar e a tua avaliação quanto a essa questão do uso em nome de Deus. A gente vê que muitos políticos usam muito e chamou a atenção quando você falou esse uso excessivo. As pessoas, quando se fala muito, acreditam mais naquele que fala muito e usa o nome de Deus, daquele que talvez ele quer mostrar a realidade, a verdade? Eu acredito que sim, porque o povo ainda vive uma certa cegueira, né? Tem obras que tratam disso com muita clareza, né? A cegueira, né? E o fanatismo cega as pessoas. Sim. O fanatismo cega, né? Então a gente é capaz de acreditar num cara que diz que é a favor da tortura, por exemplo, e ao mesmo tempo diz que crê em Jesus e que segue Jesus. Mas Jesus foi torturado. Jesus foi crucificado. Sim. Jesus foi assassinado. Como é que eu posso ser a favor, então? Ou uma coisa ou outra coisa. Eu preciso ter lado, eu preciso escolher. E a lei de Jesus era a lei do amor. Jesus não mandou fazer nenhum templo. Jesus não mandou cobrar nada de ninguém. Jesus não mandou fazer religião nenhuma. Jesus não era nem cristão, né? Porque o cristianismo é um movimento que surgiu muito depois do desencarne de Jesus, né? E aí criou-se o movimento cristão, né? Mas a lei de Jesus era a lei de amor. E nessa lei, essa lei de amor, nessa lei consiste todos os profetas e todas as outras leis. É a lei de amor. Para a gente conhecer um pouquinho a história aqui do Nazato, você falou que veio para Taió, ou seja, você não é de Taió. Marcão, eu sou nascido em Rio do Oeste. Rio do Oeste. Eu sou nascido numa localidade chamada Toca Grande. Eu brincava quando a minha mãezinha era viva, né? Ela dizia, mãe... Próximo a Ribeirão do Salto, né? Exatamente. Ela tinha 3 tocas. Toca 1, toca 2, toca 3. Atualmente elas têm nome de santo, né? Santo Antônio, Santa Nossa Senhora Aparecida. Nem sei o nome, Santa Catarina, não sei o nome dos santos lá, mas elas toca 1, 2, 3. Na época era Toca Grande, na minha certidão de nascimento era escrito Toca Grande, Rio do Oeste. Né? Então a gente ia fazer uma piada meio sem gosto com a mãe, né? Que tinha nascido na Toca Grande. Ela dizia, ô filho... Mas aí eu só nasci por lá e logo com 6 anos de idade eu fui morar no Taiozinho. Rio do Campo. No Taiozinho, Rio do Campo. Com 6 para 7 anos de idade. Sim. Eu tinha frequentado a escola antes disso, uns 4, 5 meses, lá na comunidade de José Boatê, que a gente trabalhava de peão em serraria, o pai a vida inteira. E a escolinha que eu frequentei pela primeira vez era naqueles... Tinha as igreja católica, eles tinham fora, no ambiente externo, tinha um quiosquinho, onde eles faziam as festas anuais. E nesse meio desse quiosque era coberto e tinha um balcão. E no meio tinha um coxo de madeira onde eles colocavam a bebida alcoólica, cerveja no caso, dentro da água, porque não existia energia elétrica, né, para manter fresquinha para vender para o povo. E quando não tinha não tinha esse movimento de festa, aquele ambiente ali era uma espécie de escolinha. A gente ficava ali dentro, sentado nos banquinhos, primeira, segunda, terceira, quarta série, tudo amontoado, 20, 30 criancinhas ali, e a professora ali naquele balcão passando umas aulinhas. Aí fomos morar no Taiozinho, trabalhar na serraria, né? Isso com 6 anos. Daí lá no Taiozinho, daí eu já entrei pra escola, né? De verdade, né? Sim. De verdade, né? E foi um momento muito rico da minha vida, aprendi muito, né? A gente sempre aprende muito, né? E daí, com 11 anos, comecei a trabalhar na serraria meio período. Trabalhava o Isso pai... em Taiozinho? Taiozinho na serraria, na Madeireira Boco. Trabalhava o pai, a mãe, eu e 2 irmãs na serraria. Era uma luta daquelas
daquelas inglórias, digamos assim, né? Meu pai trabalhou 17 anos, das 6 da tarde às 6 da manhã, nunca viu férias na vida, né? Trabalhava de folguista e tal, né? Então, já foi muito mais difícil do que é hoje, né? A gente tinha menos direito como empregado, como trabalhador, né? Dificuldade era muito maior. Era muito maior. E a gente cresceu lá. Aí terminamos lá, depois de algum tempo, o ginásio, que era chamado a 8ª série, eu não me conformei mais, né? Eu disse, eu vou embora, né, cara? Larguei tudo, né? Eu olhava naquelas casas da vizinhança, tudo gente simples, trabalhadora, que tem maior respeito, uma saudade de alguns, né? Mas eu olhava um senhor que morava do lado da nossa casa, perto da nossa casa, e ele se escorava numa cerca de estaqueta que tinha assim, né? Final de tarde, né? Fumando um palheiro, assim, né? Bigodão branco, meio amarelado, com a cor do palheiro, né? Eu olhava e pensava, meu Deus, será que esse é meu destino aqui? Até que um dia eu disse, mãe, eu vou embora. Isso com quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. 16 para 17. Eu conheci energia elétrica com 14. Televisão com 15 para 16, né? Então eu tava tudo atrasado. Preto e branco ainda. Eu não sabia... preto e branco, bombriozinho, né? E eu não sabia nem pegar ônibus sozinho com 17 anos de idade, era uma coisa fora da realidade, né, cara? Mas me deu uma coisa tão ruim, um desespero tão grande que eu disse, eu tenho que ir embora. E eu tinha uma família aqui, meu tio em Taió, e vim morar com eles ali, trabalhei um servente de auxiliar de padeiro, auxiliar de pedreiro, depois fui trabalhar num auxiliar no supermercado ali, etc e tal. Mas me bateu a ideia que eu ia fazer 18 e eu queria servir no exército. E naquela ocasião, toda a região era dispensada de servir. Já há alguns anos ninguém servia da nossa região. Mas eu tinha uma certeza que eu ia. E eu, naquela certeza tansa, assim, meio ingênua, né? Eu comecei a ir pro rio nadar para ficar, comecei a correr, etc. Em novembro, dezembro, comecei a correr, porque janeiro ia ter... Era eu ia saber se eu ia ou não ia. Aí acabamos indo em 7 para lá fazer os testes, né? Sim. E daqueles 7 só restou eu. Os outros todos foram dispensados. E eu era do Taiozinho, que quando chegava uma visita, eu com 14 anos de idade, eu me escondia embaixo da casa. De vergonha, só saía de lá na hora que fosse embora a visita. Não ia. Eu era o cara mais tímido e envergonhado do mundo, né? E aí fui pro exército e daí fizeram a classificação, né? Os psicotécnicos, quer dizer, os exames psicológicos, todos que faziam lá para classificar a pessoa, para que ela serviria, né? Qual era a aptidão da pessoa. E eu fui classificado como um ser das comunicações. Eu fui classificado na QM, que é a qualificação militar 1174. Operador de rádio. Olha só. Aí fiquei um tempão no exército lá, fiz curso de cabo, virei cabo, participei da equipe de atletismo, da equipe de corrida. Ficou mais de um ano? Eu fiquei 8 anos, 8 anos? Daí eu fiz curso de sargento em Porto Alegre, fiquei um ano em Porto Alegre, fiz o curso de sargento. Aí porque geralmente naquela época o pessoal ficava um ano. Era o serviço militar obrigatório sim, só, né? Sim. Mas eu consegui fazer o curso de cabo, ser promovido já no primeiro ano, daí já ano seguinte eu fiz o curso de sargento, fui promovido a 3º sargento de comunicações, com formação no 3º Beconx de Porto Alegre, a 3º Batalhão de Comunicações do Exército de Porto Alegre, fiquei um ano por lá. E aí é que eu fui começar a botar o 2º grau em dia. Foi aí que eu comecei a frequentar o 2º grau. Frequentei o 2º grau, nesse inteirinho eu tinha morado em Taió, e aí conheci a minha esposa, que é atual, né? A única, graças a Deus, a minha amada esposa Ilse. E vinha namorar com ela aí, eu sou do tempo que mandava a carta, que de correio demorava 15 dias para entregar a carta, mais 15 dias para voltar, e a gente se relacionava assim, né? E acabei casando com ela formou-se professora, foi morar em Lages, foi dar aula no colégio particular lá. E daí, aí tu estava indo no exército? Em Lages, sim. Daí fomos morar na Vila Militar em Lages, eu era do exército, fui do pelotão de operações especiais, fiz vários cursos. Eu ia bem, vamos dizer assim, eu ia bem. Sim. Mas com o tempo bateu um tédio no exército, porque não se fazia, era nada. Os caras andavam para baixo para cima, jogando bola o dia inteiro, e atividade física. Os 3 primeiros meses dava treinamento para o soldado, era instrutor de pelotão, comandante de serviço interno. Eu fui o chefe do serviço interno de comunicações do quartel. Então o quartel tinha comunicação via rádio, né? Hoje tem WhatsApp, internet, naquele tempo não tinha. Lá em 1984 eu entrei. Olha só. Né? Então aí o quartel tinha a estação de trabalho em Guarapuava, tinha em Rio Pardo, tinha em Veranópolis, tinha em Porto Alegre, tinha várias frentes, várias companhias destacadas no R8, que era em Rancho Queimado, onde tem aquele viaduto na Serra do 282, lá, aquele viaduto em curva lá, que tem uma placa do Exército lá era a residência 8.
Aí tinha uma equipe lá e precisava se comunicar com Lages. Todas essas coisas fora comunicavam com Lages. Então era a minha responsabilidade ir em cada local desse, instalar antena, instalar rádio, fazer essa comunicação acontecer, né? E aí treinar os operadores, eu mesmo fui operador de rádio, treinava os operadores e tal, fiquei sargento lá um tempão. Aí eu era da equipe do Pelops, que era o pelotão de operações especiais, né? E eu fiz alguns serviços da S1, que era um trabalho mais discreto, assim. Eu participei da segurança do presidente José Sarney na Festa da Maçã em São Joaquim. São Joaquim. Participei da segurança do presidente Fernando Collor na Festa da Maçã em São Joaquim. Então teve umas passagens, uns lances legais, assim, né? Fiz muitos cursos enquanto estava lá, porque tinha sempre sobrando. Sim. E depois que era sargento, aí tu participava, dava treinamento pro soldado, e o soldado andava para baixo, para cima o dia inteiro. Ele era um marasmo, e eu sentia que aquilo não podia ser para mim, né? Aí eu pedi tu não te arrepende de ter? Não me arrependo. Só tinha uma vantagem lá que eu perdi, que o cara se aposenta com 45 anos de idade, né? Na média, né? Sim. Porque o militar é 30 anos de serviço. Nós aqui, seres humanos mortais aqui, com a reforma da Previdência de 2019, que eu critiquei publicamente, e aí fui chamado de comunista, né? Porque é assim, né? Eu não entendo o trabalhador comum. Estão fazendo uma reforma da Previdência que estão ferrando com a vida do cara, que vai ter que trabalhar 42 anos de carteira assinada para se aposentar. E ele aplaudindo. Imagina o seguinte, pega esse jovem, teus filhos. Sim. Né? Então o que acontece? Pô, o cara vai para a faculdade, vai estudar ou não vai, até arrumar um emprego, 20 anos, 21, não sei o quê. Deve ter que ter 42 anos de carteira assinada para se aposentar com salário mínimo lá na frente. Ok? Só que nesse meio tempo, tu às vezes ficou doente, ficou afastado do trabalho, não conta para aposentadoria. Ficou no seguro-desemprego, não conta para aposentadoria. Ficou sem contribuir, não conta para aposentadoria. Então a estatística disse, quando foi feita a reforma, que em média, nas condições, nas circunstâncias atuais do Brasil hoje, o cidadão só ia se aposentar perto de 80 anos. Então foi feita uma reforma da Previdência que ia quebrar o Brasil se não fizesse em 2019, mas foi feita para nós. Para esse pessoal da alta aí não foi feita, só foi melhorada a situação deles. Sim. Então isso no exército é uma coisa boa, né? É como se o cara é expulso do exército, como saiu esses dias aí, o cara é expulso do exército porque ele foi assassino, porque é estuprador, pedófilo, não importa, ele é inservível para a Força Armada, não só para o exército, para a Marinha. E o cara é expulso e lá dentro eles anotam como ele é morto. Que saiu um caso. Sim, recentemente. Um caso. Aí foram descobrir tem um caminhão desses caras, mas um trem dessa gente. Isso ninguém mexe. Não, eles são. Daí lá dentro o cara fez uma barbaridade qualquer, não serve mais para as Forças Armadas, ele é expurgado, é expulso. Sim. O nosso próprio ex-presidente se aposentou com 33 anos de idade, expulso do exército. Sim. E até hoje é aposentado recebendo. Com 33 anos de idade. Entende? Então o que acontece? Eles expulsam o cara, mas aí eles dão o salário integral dele para a família. Porque eles dizem que não pode penalizar a família. Bom, mas se eu cometo um crime na empresa e eu ganho a conta, lascou a minha aposentadoria, lascou a minha família. Ninguém tem esses lados. A empresa não vai pagar para a família. Vai pagar. Entende? Então lá tinha essas coisas. Aí, então essa vantagem eles têm lá, né? E eu acho muito discrepante essa vantagem, porque, por exemplo, durante a pandemia em 2020, se tu pegar na internet ali, General Heleno, General Ramos, não sei mais quem aí, que estava pendurado no governo, estava ganhando mais de R$1 milhão por mês. Tem general, eu ganhei 700 e poucos mil por mês. Sim. Tem juiz de direito que ganhou agora, já saiu na imprensa recentemente, R$1,5 milhão por mês. Tem estados brasileiros que o filho do juiz ganha R$900 por mês até 21 anos de idade, como auxílio creche. Fora os benefícios todos de 3, 4 mil, 5 mil de auxílio de alimentação, mas auxílio de moradia, mesmo tendo casa própria para morar. E ninguém fala. Como era no Rio de Janeiro, tinha o casal Bretas, que era do juiz que foi famoso lá da Lava Jato, Rio de Janeiro. Sim. Ele era juiz, a mulher juiz, 20 não sei quantos milhões de patrimônio, não sei quantas casas no Rio de Janeiro, onde eles trabalhavam, e os dois ganhavam auxílio de moradia. Entendeu? Como é que é a coisa? Agora o pobre, se ele tiver qualquer benefício, o outro pobre quer que o pobre não tenha benefício. Sim, bem mas lá não muda nada, né? Então tem essas paradas. Então o exército deixou muita lição para mim, aprendi muito, foi uma escola extraordinária, ainda mais para mim que era muito bugre, muito arisco, muito chucro, muito tímido, né? Então o exército assim me favoreceu bastante, sabe? E me deu a oportunidade de estudar e fazer muita coisa. Claro, tudo por conta própria, não é que o exército não pagou nada, ele pagava o meu salário, né? Aí mas você falou, morava em Lages. Continuou em Lages ou já saiu do exército e veio para Taió? Eu saí do exército e já vim para Taió. Já veio para Taió. E eu não sei nem porquê, né? Vou te falar a verdade, cara, porque a minha esposa estava bem empregada na escola particular lá. E eu tinha ela já era professora? Sim. E eu tinha proposta de emprego lá, 2, 3 propostas lá em Vacaria. Proposta de emprego bom, para trabalhar na área administrativa, que eu nunca tinha trabalhado, só tinha trabalho em serraria, servente de pedreiro, servente de padeiro e militar.
E eu tinha emprego em Vacaria, em Lages, que eu podia trabalhar na área administrativa, mas tinha dentro de mim um sentimento que eu tinha que ir para Taió, não sabia bem qual era a razão. A minha esposa era de Taió, eu não era. Eu só tinha passado 1 ano e pouco aqui em Taió, né? E aí eu disse, vou sair do exército. Eu podia ter ficado lá e ter me aposentado. Mas eu quis sair. E aí a minha esposa disse, vai dar, mano, vamos pra Taió fazer o quê? Eu disse, tá aí com a carreira garantida, vai se aposentar com 47, 48, 45 anos de idade, vamos sair, vai pra Taió, vai fazer o que lá? Eu disse, olha, vamos pra Taió, tu é professora, de certo vai arrumar uma vaga de professora em algum lugar e eu vou nem que trabalhar na serraria. Isso eu sei fazer, não tem problema. E saí da condição de sargento voluntariamente, que eu não aguentava mais o tédio, porque não tinha o que fazer. Sim. Que isso é uma coisa que eu nem acho que... Eu acho, na verdade, nem devia ter no Brasil, porque gasta muito dinheiro. Tu sabe que as Forças Armadas, no orçamento de 2022, o recurso que o governo federal repassou para as Forças Armadas foi o dobro, ou melhor, foi do mesmo tamanho, um pouco mais do que foi repassado para saúde e educação juntos. Puxa. 86% do orçamento é só para salário. Filhas de militar que nunca se casam e ganham aquelas pensões vitalícias. Não se casam no papel, sim, né? Sim. E aí a minha esposa disse, bora, vamos pra Taió então. Eu disse, vamos pra Taió. Mas no peito e na coragem, cara, eu pedi a conta de uma coisa garantida. E vim pra Taió, não sabia nem com que propósito. Vim pra Taió, começamos a construir a minha casa, que eu tinha um dinheirinho pra levantar a casa. E fomos no bairro do Seminário? No bairro do Seminário, lá onde tem aquela casa feita lá até hoje. Até hoje. Que tá à venda, inclusive, se alguém quiser comprar uma casa top. Não tem nenhuma rachadurinha, a estrutura é muito boa, o precinho tá camarada. Fui morar naquela casa, eu era servente de pedreiro. Trabalhando 6 meses lá, machuquei o joelho, não pude mais trabalhar e fui procurar emprego. Primeiro lugar que fui procurar emprego, eu estava indo procurar emprego, era na serraria do Machado, na Vila Mariana. Digo, vou voltar para a serraria. Cara, olha só que coisa incrível. No meio do caminho encontrei um cidadão chamado Sandro Kremer, que era genro ali do seu Udo Aydrich, que era na época dono da Imasa, etc e tal, e falando com o Sandro para pegar uma informação nós britas, ele disse, tá, mas quem é tudo, onde é que tu vem? Eu disse, sou fulano e tal, e eu vou lá embaixo agora procurar serviço na serraria. Ele disse, vai trabalhar na fábrica de papelão, então lá da Imasa, que é melhor do que trabalhar na serraria, às vezes vai lá no escritório. Fui no escritório, né, um problema lá e tal, não quiser nem me atender, depois ele me procurou, me mandou ir lá e tal, tinha um concurso na Imasa, e de repente cancelaram o concurso, fiz uma entrevista, já me contrataram para trabalhar no escritório, e eu comecei a trabalhar lá em 91 na Heidrich, e estou lá até hoje esperando então o dia de me acalmar e cuidar um pouco mais de outras coisas. Sim, Nazato, até porque assim, tem a Imasa e a HCR. Na época era uma só. Era uma só. Em 93 houve uma cisão entre os dois irmãos, né? O seu Otto Heidrich, que era o pai dos dois, pai do Bruno e pai do Udo, eles dividiram as firmas. Eles tinham feito um parque fabril novo, que era a fábrica nova, que se transformou em HCR, né? Sim. Mas quando a fábrica nova estava pronta, eles resolveram dividir entre os dois irmãos. Sim, que hoje é administrada pelo Sandro, pela família. Exatamente, pela família ali do Udo, que é o Sandro é genro. Que o Sandro que administra, os filhos do Sandro já, o Júnior, o Ariel, o Andrews, né? Eles estão tocando lá, e porque eu soube até, eles tocam muito bem lá, né? Poxa. E lá na Imasa ficou o Júnior, né? Sim. O Júnior, o Aide, filho do Bruninho, né? Mas na época dessa separação você ficou na Imasa? Eu fiquei na Imasa. Na Imasa. E aí depois... Daí em 2005, os dois irmãos da Imasa, o Júnior e o Richard, separaram também. Daí o Richard ficou com a usinas hidrelétrica e o Júnior ficou com a fábrica de papelão. Sim. E o Júnior toca lá com o filho dele, o Bruninho, e com a filha Crisia, que também... Sim, e aí você foi para a geração de energia. Eu geração. Eu ajudo o Richard na administração lá, que é a minha formação acadêmica, é administrador, né? Eu cuido da administração da empresa, tem alguns CNPJ, 5 usinas hidrelétricas, mais um projeto para fazer mais uma e tô lá. Sim, resumidamente, da empresa falando, da empresa hoje. A empresa é uma empresa que gera energia limpa, né? Nós tivemos um problema ali, que foi um transtorno ali, que cedeu aquela parede do canal, né? Que já foi devidamente restaurado, né? E a usina está com autorização para operar normalmente, né? Mas a empresa é uma empresa boa, valoriza os seus trabalhadores, tem poucos funcionários, né? É um momento ruim de preço da energia agora, porque para a gente, para o consumidor, não cai o preço tão fácil, né? Não caiu, né? Mas até porque depois privatizaram a Eletrobras, porque tem os caras que têm mania, quando eles assumem o governo, é vender tudo que é do povo e pegar o dinheiro e não sei o que fazer, né? Então privatizaram a Eletrobras, né? Que é uma das maiores estatais do ramo elétrico na distribuição de energia do mundo. Então, as estatais do mundo inteiro querem comprar as estatais brasileiras, e o Estado brasileiro quer vender as estatais porque acha que não vale a pena ficar com a estatal, entende? Daí eles entregam para o privado. Sim. E aí sai mais caro para o consumidor. Então, o preço da energia elétrica para quem vende, para o gerador, esse ano está horrível, sabe?
Está muito baixo. Mas para o consumidor não baixou muita coisa. Sim. Mas a empresa está... Mas ainda investindo ainda. Sim, estamos investindo. Agora estamos com o processo de licenciamento, que é um transtorno. Agora está com esperança de que saia, né, o licenciamento ambiental, mas a gente tem um processo ali ambiental para ser feito que está demorando mais de 10 anos para sair licença. Sim. Como foi a outra já também, né? São todas aqui na região? Todas em Itaió. Todas em Itaió? Todas em Itaió. Puxa. E só tem mais um potencial para aproveitar bem lá de hídrico, né, para fazer usina, é esse projeto que nós temos. Daí não tem mais lugar para fazer usina hidrelétrica em Itaió. Só tem mais um potencial, Sim. é o nosso, e estamos esperando a liberação do IMA, antiga Fátima, né? Olha só, até a gente vai talvez agendar em outra oportunidade para falar só da empresa em detalhes, né? De como é que funciona, como é que é o procedimento. A gente sabe que o assunto é bastante extenso, mas nós vamos agendar aí. Ou às vezes até fazer um podcast lá na geração, tá bom? Isso é bacana. Nazato, e quando que você ingressou na política e por quê? Eu te disse que eu estava no Taiózinho e eu precisava sair de lá e eu não sabia por quê. Eu te disse que eu estava no quartel, numa vida muito confortável, mas tinha tédio porque não tinha o que fazer. E eu te disse que eu vim para Taió sem saber o motivo, mas eu tinha que vir. E eu acho que era para fazer um pouco de política. Eu descobri que eu gostava de política quando cheguei em Taió, e logo que eu cheguei eu comecei a fazer parte da diretoria da APAI, onde eu permaneci por 12 anos. Refundamos com o Vanderlei Salvador, Alexandre Salvador e me perdoe os outros, os demais, né? Mas tem mais um grupo ali de jovens. Refundamos o Rotaract Clube em Itaió, depois fui presidente do Rotaract, fui presidente do Rotary. Me envolvi numa série de ações comunitárias assim, mas nunca pensando na política diretamente, porque eu nunca tinha filiação partidária, nunca tinha chegado perto de um político. Até que eu comecei a assistir as sessões na Câmara de Vereador. E aí tinha um camarada que eu gostava demais lá, eu adorava o discurso, era do Pedro Magro. Que tu conhece muito bem. Sim. O Pedro André da Silva, né? Falecido, né? Falecido, né? O Pedro estava em Joinville ultimamente. Era tucano, né? Sim. Tucanão no bico comprido do PSDB, né? E o Pedro Magro, eu assisti a sessão na Câmara e disse, puta, que cara, como ele fala bonito, cara. Eu acho que um dia eu quero ser político, né, cara? E comecei a assistir a sessão da Câmara. E aí, no mesmo tempo, comecei a escrever coluna para jornal, o Barriga Verde, escrevi um pouquinho pro Jornal do Rio do Sul, umas coisinhas assim, né? E eu escrevia semanalmente pro jornal, comecei a ficar um pouco conhecido, né, cara? Mas eu era peãozinho, assalariadinho, ali dentro do escritório da Imasa, de manhã até de noite, ganhava um salário mínimo por mês, né? Auxiliar ali de serviço geral, dentro do escritório. E eu estava morando em Itaió 3 anos, coisa assim, 3 anos e pouquinho, e eu me ofereci para me filiar num partido. O Fausto Pabst era presidente do PR, acho que era PPB na época, que hoje é o PP. Sim. Que, aliás, o PP hoje é um dos partidos mais corruptos do Brasil, né? É bem que se diga a verdade, né? Porque todo mundo combate a corrupção dos outros, né? A sua própria, aquilo que lhe diz respeito, é a tal da ética utilitarista, né? E diferenciada da ética aristotélica, né? Você diz as pessoas que estão no partido, né? Eu quero dizer o seguinte, porque hoje, ética, no geral... a ética aristotélica e a utilitarista lá, que é do outro cara lá. E a aristotélica vai falar, quando escreveu lá o livro, né, da ética para Nicômaco, que era o filho de Aristóteles, que nasceu 380 e tantos anos antes de Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, né? Porque Cristo não é nome, é uma condição, é um estado de evolução espiritual. Então Jesus é o nome, Cristo é a condição crística dele, né? Então Aristóteles nasceu lá bem antes de Jesus, né? E escreveu o livro falando da ética, que a ética é uma virtude do ser humano, a ética é uma das virtudes mais importantes do ser humano. A ética é aquilo que o sujeito faz quando não é obrigado a fazer. Resumindo assim, né? Sim. E tu não pode abrir mão dessa ética. Porque a ética utilitarista é aquela outra ética que diz assim, não, eu sou contra a corrupção. Mas se é do outro partido. Agora, se eu faço parte de um governo, ou defendo uma causa, uma ideologia, ou defendo um partido político, ou defendo um candidato, eu me apaixono por ele, eu me fanatizo por ele, que nem o nosso pessoal se fanatiza. Sim. Precisávamos restaurar Nelson Rodrigues, quando ele dizia que... Bom, deixa pra lá. Mas a gente se apega, né? Se apega, se fanatiza. E aí a gente se perde um pouco, né, cara? Então a ética vai nos falar disso, que a ética é aquilo que a gente faz quando não é obrigado a fazer. Então eu faço a ética, ou sou ético ou não sou ético. Eu não posso ser ético de conveniência, porque daí seria uma ética utilitarista. Ah, eu defendo que o juiz cometa um crime ou a polícia. Vamos pegar um caso, podia ser qualquer um, vamos pegar um caso da polícia. Sim. Ah, a polícia pega um cara que roubou uma bicicleta. E aí, para o cara confessar um monte de crimes ou delatar alguma coisa, eles enfiam a cabeça do cara no vaso sanitário. Não estou dizendo que fazem, estou dizendo que poderiam fazer e um tempo atrás que fazia, né? E obriga o cara a contar um monte de coisa. Daí alguém pode dizer assim, não, mas a polícia fez bem, pelo menos assim descobriu um monte de crime. Mas é ético? Está na lei? Não é.
então fez errado. Se fez errado, não é ético, né? Então a ética aristotélica, a de Aristóteles, ela falava disso, que o cara ético, ele é ético em Salete, em Taiwan, no Japão, na Dinamarca, na Noruega, nos Estados Unidos, aonde ele estiver. Os valores são universais, tu não pode abrir mão disso. Tu não pode ser um ético de conveniência. E aí que eu digo que o meu partido é um dos mais corruptos. Teve um tempo atrás, aí, uns 7, 8 anos, que tinha aqueles movimentos de rua e protesto e tal, e uns caras do meu partido disseram, tu não vai protestar contra a corrupção? Eu disse, não, vamos protestar contra a corrupção, vamos fazer umas placas contra o nosso PP, o meu partido, o teu partido, porque tá cheio de corruptos, é um dos mais corruptos do Brasil, era e é. Mas nós não estamos interessados em criticar a nossa corrupção, os nossos corruptos, a gente quer criticar os corruptos dos outros, né? Sim. Entendeu? Então eu vim para a política pensando assim, com aquele idealismo, né, de contribuir. Isso de fazer lá, o bem. lá atrás. Lá atrás, E daí eu estava morando em 91, finalzinho de 91 eu vim para Taió. E daí estava ali uns 3, 4 anos morando em Taió, daí chegou 95 por aí, eu me ofereci para ser, depois já estar frequentando o Rotaract, esses ambientes todos aí. Sim. Aí eu decidi que eu queria fazer parte de um partido, fui procurar um partido para me filiar. Aí eu me deparei com esse tal de PPB, o Fausto Pabs, o dentista lá, era presidente, um cara extremamente inteligente, habilidoso, um cara diplomático, um cara democrático, um cara bom. Sentei com ele e disse, eu quero me filiar no teu partido. Ah, que bom, mas tem também o seguinte, nós estamos para fundar aí, ninguém está com coragem, com um ano, fundar o Partido Jovem. Mas eu já não era mais tão jovem, né, cara? Eu já estava com meus 30, né, e tanto, né? Eu disse, mas você aí tá pra piazada de 18 anos, né? Vamos fazer uma reunião no sábado à tarde. Fizemos uma reunião no sábado à tarde. Daí fui eleito presidente do partido, presidente do Partido Jovem. E aí já começou a coisa, um ano depois me candidatei. Ninguém me convidou para candidatar e eu me candidatei. Mas eu não sabia onde é que era as comunidades do Salto, da Erva, do Passo Manso, mais ou menos, Laranjeira, eu não sabia. E me joguei assim E fui o mais votado da coligação, consegui superar 4 secretários municipais da Agricultura, da Saúde, da Educação e de Obras do nosso time. Sim. E fui eleito o mais votado, virei presidente da Câmara, corri a reeleição. Isso já no primeiro ano? Já era a primeira pegada. Olha só. Primeira arrancada. As pessoas nem me conheciam. Eu acho que eles votaram porque eles achavam que eu falava bonitinho assim e tal, né? Eles diziam, esse cara vou dar um voto de confiança. Porque a primeira é assim. Sim. A primeira, se tu se criou uma empatia, o cara gostou, ele vota. Sim. A segunda, aí o bicho pega, porque daí tu tem que mostrar serviço, porque daí é um julgamento. O eleitor vai dizer, 4 anos, eu votei nesse cara, agora eu quero ver serviço. Se não aparecer serviço, eu não voto mais. E são 4 anos, 4 anos, né? E aí eu me elegi assim, muito bem votado, cara, trabalhando o dia inteiro dentro do escritório, fazendo política, final de semana, nem carro eu tinha. Eu morei dentro da minha casa 5 anos, sem reboco, sem janela nas partes de cima, tudo pregado tábua e lona. Sim. E com a criança pequena dentro de casa, com 4 pares de meia, 3 calças para gatinhar no chão de concreto bruto. E nós partimos para a campanha, cara. E eu me elegi o mais votado da coligação, nem sei porquê. E aí, fazia um discurso bonitinho, eu me preparava, eu fui um cara que preparava. Eu estudei, cara, eu me preparava, eu sabia o que estava fazendo. E aí fui mais votado, e aí trabalhei feito um louco para poder ser eleito, porque tinha que fazer campanha só aos finais de semana e à noite. Mas daí eu me sentia constrangido, bater na casa de um estranho à noite. Ninguém nunca tinha ouvido falar de mim, um monte de candidato para tudo lado, uma pessoa que assistia sua novelinha, descansar, ficar com a família, cheio de coisa para fazer em casa. Agora vai um estranho bater na porta e pedir voto. Ah, vai te catar, né, cara? Então eu não fazia isso. Eu só ia fim de semana, nunca visitei casa em casa, nem quando fui candidato a prefeito. E naquela época as campanhas levavam... Era 90 dias. 90 dias, né? Era 90 dias. 3 meses? 3. Nossa! Loucura. Aí o que deu? Aí corri a reeleição, tinha na época 11 vereadores em Taió, agora é 9, Sim. né? Tinha 11 vereadores. Dos 11, eu não me lembro mais quantos correram a reeleição, acho que foram 9 que correram a reeleição. Dos 9, eu acho que 4 ou 5 se reelegeram. Dos que se reelegeram, eu fiz a maior votação em relação a uma eleição para outra. Eu aumentei 54% meus votos de uma para outra. Puxa. Então foi muito grande. Não fui mais votado, fui o segundo Sim. mais votado aí, né? Mas foi um espetáculo. Mas aumentou, né? Aumentei bastante os votos. Aí eu aumentei 54% dos votos, né? Então tinha uma disputa na época, tinha muita gente forte, grande no meio, né? Sim. Enfim, aí deu que estava na Imasa, aí a dona Ana, que era prefeita, morreu e a Imasa pediu para me afastar da política e parar com aquilo, que era melhor cuidar da empresa. Sim. Aí E aí eu te pergunto... Aí eu larguei a política, né? Naquela época, eu queria te fazer essa pergunta.
Como era ser vereador, a sua análise, porque agora você não é vereador, mas você tem uma análise de como era o vereador naquela época, a atuação do vereador para hoje. Eu acho que você trabalhava mais em time, né? Nós tínhamos mais time, quem é desse lado, quem é daquele lado. Sem demérito a ninguém, porque o que acontece? O trabalho forte. Quem não se elegeu, ou melhor, quem não elegeu o prefeito foi eleito para ser oposição. E a oposição tem um papel importante para fazer. Feliz do prefeito que tem a oposição e escuta a oposição. Porque a oposição é aquela que tem coragem de dizer o que está errado. Feliz do cidadão que tem um amigo que é amigo de verdade e diz aonde tu está errando. Porque a maioria te bate nas costas e não te fala as coisas. Sim, sim. Não te diz a verdade que precisa ser dita, aquilo que interessa ser dito. Então, feliz o prefeito que tem uma oposição, e a oposição era muito forte. Só que daí o prefeito da época, ele alugou a rádio, que fazia os programas da Câmara de Vereadores, e isolou os vereadores da oposição. E eu trabalhava. Isolou os vereadores da oposição. Então nós não tínhamos mais voz no segundo mandato. No primeiro mandato a gente tinha muita voz, porque tinha programa de rádio. Depois não tinha mais o programa de rádio, não tinha mais entrevista, não tinha mais nada. Um bloqueio, eu sei. Bloqueou tudo, né? Então isso é uma coisa que não era democrático, né? Não era democrático. Aqui não era democrático. Comprou a rádio, praticamente alugou só para não deixar a oposição falar. Sim. Tu acredita que é isso? Eu era bom para falar. Eu ia bem, doía. Mas eu nunca fiz uma política assim, muito de fígado, assim, né? Eu nunca fiz uma política assim de tipo, no pessoal. Eu achar defeito do candidato, achar defeito do político, do adversário. Não! Na parte administrativa. Não, o debate era no campo das ideias. Sim. Você precisa debater as ideias. Eu não posso perder tempo discutindo se o cara é evangélico, se ele é budista, se ele é ateu, se ele é espírita, se ele é católico, se ele se separou, se ele... Pô, isso é um problema de cunho pessoal, caramba. Sim, sim. Na minha campanha em 2002 para prefeito, eles diziam até que as minhas filhas que estudavam em Rio do Sul estavam traficando droga. Meu Deus. Largaram as notícias, tadinha das meninas. A Lívia, mais nova, ganhou uma Olimpíada Regional de Matemática do Alto Vale, cara, e ganhou como prêmio estudar em Rio do Sul no Energia, ganhou o ensino médio, ganhou a bolsa. Sim. Gratuita, porque foi primeira do Alto Vale na Olimpíada de Matemática. Aí ela ia todo dia para o Rio do Sul, os adversários diziam que ela ia estar transportando droga para vender em Itaió, rapaz. Até isso. E daí pega os mais incrédulos, os mais incautos, os mais fanatizados, e eles acreditam. Sim. E tu tem que conviver com Como isso, naquela né, história que você contou no início ali. da carta, né? Da carta. Então daí vereador era assim, era eu acho que era mais aguerrido um pouco e tinha mais time. Quem era oposição era oposição. Sim. Ninguém tinha dúvida se tu era oposição. E eles te olhavam e era assim, ó, Sim. lá é oposição. Depois de uns anos ficou meio assim, a oposição se elege, mas daí se alia com quem está no governo, Sim. daí faz umas trocas de cargo, umas presidente da Câmara, uma arrumação aqui, uma arrumação ali, se confunde e fica um pouco nebuloso. Quem é quem nessa história? E eu lembro que as sessões, elas levavam 2 horas, porque todos discursavam. Pá, todos discursavam. Hoje tem sessão que leva 20 minutos. Ou não, e a sessão demorava 2 horas, às vezes mais. Sim. Porque nós tínhamos uma questão seguinte, nós vamos ver ali os projetos, vamos debater o projeto. Exato. Não, e tinha reunião da comissão, não é um faz de conta. Sim, sim, sim. E o salarinho era uma merrequinha na época, era 600 pila, não dava nem para comprar as rifas, tudo com o vereador. Vou contar para você um negócio. Né, Hoje está quase 6, hoje está bom o salário. Rapaz, vou te falar, o negócio era assim, né? A gente chegava na sessão da Câmara, tinha na bancada do vereador 2 ou 3 envelopes, que determinada igreja, não sei quem, mandou, associação, não sei o quê, mandou um envelope, dentro daquele envelope tinha 10 cartões de churrasco, 20 cartões de rifa, não sei o quê, e uma cartinha dizendo que se o cara fosse amigo daquela entidade, coisa e tal, o cara ia dar uma mão, e o cara tinha que se obrigar a comprar tudo. Como é que tu saía a vender rifa, cara? Sim, sim. Então aquela merreca, o cara ganhava, virava fumaça, né, cara? Virava tudo na política de novo e tu gastava o teu bolso mais um tanto, né? E foi nesse ambiente que eu fui reeleito, muito bem reeleito, né? E aí você falou, parou. Ficou parei. quantos anos fora? Eu parei em 2004, então deu 8 para 10 anos, né? Daí em 2012 aconteceu uma coisa diferente, porque eu parei, mas eu continuei sendo presidente de partido, coisa e tal, né? Mas aí a Diva, que é um grande nome, a Diva Heydrich, Tomazoni Heydrich, ela era presidente do partido lá em Itaió. E ela tinha chamado para ser vice dela o Richard Heydrich, que é o meu empregador, que é o cunhado dela. Sim. Então eles ficaram no comando do partido. E a Diva vinha de uma administração extraordinária ali no hospital, fez uma revolução lá, sabe? A Diva está de parabéns, eu não me canso de dizer isso. Sabe? Com toda sinceridade, ela fez um trabalho extraordinário lá. E esse trabalho dela gabaritou ela para ser candidata a prefeita. Todo mundo dizia, essa mulher está eleita, é só correr a eleição, está eleita. E todo mundo contava que a Diva ia ser candidata, muito embora eu nunca tinha visto ela dizer que ia ser candidata. Sim. Mas os outros queriam que ela fosse, né? Mas não adianta os outros querer, a pessoa tem que querer o seu íntimo, a sua família, né?
O fato é que chegou em cima da hora da eleição, então ela conduziu todo o processo e disse, não, o Nazato vai ser candidato. Eu disse, não, mas eu estou fora da política, eu não tenho dinheiro para bancar isso, a minha filha mais velha está em Florianópolis fazendo cursinho, quer tentar uma faculdade boa, eu não tenho dinheiro, estou reformando a casa, não tenho dinheiro, estou fora da política, já faz quase 10 anos, perdi os contatos, tudo, não visito mais ninguém, não tem como ser candidato. Não tem como ser candidato. Mas como ela não foi, como é que ia ficar a história das Heydrich, presidente, vice-presidente e Heydrich, sem ter um candidato? Aí foram me encurralando, eu não vou, não posso, não tenho condição, não vou, não posso, mas não tem outro. Até que o Richard disse, olha, eu preciso que tu vá. Eu preciso que tu vá, tu é meu homem de confiança aqui, tu tá há muito tempo, nós precisamos de ti, tem que ir pro sacrifício, cara, tu precisa de ti, senão aí qualquer coisa, né, até a empresa não precisa mais de ti. Então foi uma bicuda assim, né? Então eu disse, não, eu vou porque eu gosto e porque também eu tenho necessidade nessas condições, eu não tenho como negar, né? E então disseram que pagava a conta da campanha, aquela coisa toda, gastamos bem pouquinho, fizemos uma campanha bem baratinha, porque quando é os outros que pagam, ninguém quer pagar, todo mundo diz que ajuda, depois chega na hora, o pau pega, depois termina a campanha, com a derrota, fica 2 anos pagando a conta, né? Foi isso que me aconteceu. Mas foi também um aprendizado. Aí eu fui para prefeito, né, nesses termos, depois de muito tempo fora, eu fui candidato. E daí aconteceu uma coisa que ninguém esperava, que a diva, por razões próprias dela, que não me compete julgar e muito menos falar em público, né? Ela, no dia da convenção, ela simplesmente renunciou à presidência do partido. Ela montou, ela me levou, uma forçação de barra, inclusive, para ser candidato. Eu fui, né? E fui feliz até, porque eu gostava da política, mas não era o meu momento. Eu sempre pensava, se eu for candidato a prefeito um dia vai ser 2020. Quando eu estiver aposentado, minhas filhas formadas, eu vou ter tempo para me dedicar. É certo que deve a reforma da Previdência de 2019 e me empurrou para frente mais um tanto, né? Mas vamos lutando. Né? Aí seria semi-aposentado. Daí deu desse tipo, né? Daí a diva, por motivos pessoais, ela sei que ninguém compreendesse essas razões até hoje, eu acredito, ela simplesmente renunciou ao presidência do partido, ela que montou a coligação toda com os outros partidos, renunciou à presidência do partido e na segunda-feira, a convenção era no sábado, e na segunda-feira ela se desfiliou do partido. E aí a Imasa, o marido dela, a Imasa tradicional, família, a vida inteira ali naquele trilho, foi apoiar o Hugo. Aí quando deu esse movimento, eu disse, puta vida, agora que eu estou comprometido, que eu assinei a ata, que eu sou candidato, o povo já está sabendo, não tem como voltar atrás, agora perdi o apoio da Imasa. Quando perdi o apoio da Imasa, pensei, perdi a eleição? Era por óbvio. Sim. E foi isso que aconteceu? Não, por quê? A Imasa, o adversário vai explorar o seguinte, o cara trabalhou a vida inteira na Imasa e a Imasa não apoia. Qual é o problema que tem, que ninguém apoia? Então não vão apoiar também. E aí a Imasa, como era uma empresa muito tradicional, muito querida, ali, o pessoal da Imasa é muito querido na cidade, todo mundo gosta, etc e tal. Quando a Imasa saiu da minha campanha e foi apoiar o Hugo, ela puxou muitos outros comerciantes junto. Sim. E esvaziou a minha campanha. E mesmo assim, quase que ganhamos, né? Porque nós tínhamos contra a SDR, que o Hugo era da SDR, secretário de Estado, tinha contra a Prefeitura, a Câmara de Vereador e todas as empresas grandes de Itaió que tu é capaz de lembrar. Sim. E o comércio, foi tudo. E tinha na época também o setor de imprensa que também dava apoio. Imprensa, tudo, e eles tinham deputado na região, Peninho e Alto Schneider, que visitava o comércio 3, 4 vezes durante a campanha. Aí, enfrentando tudo esse mundo aí, consegui perder por 1% e uns quebrados aí, mas deu quase para chegar, né? O quase não é tão bom quanto se tivesse chegado, né? Mas foi uma escola boa, não tem arrependimento, não tem mago, não tem crítica a ninguém, graças a Deus, a gente supera tudo, né? Sim, e depois voltou. Depois daí é outra história, né, cara? Porque daí eu assumi a presidência do partido, coordenei campanha de deputados, né? Lá no começo, que eu não contei, coordenei a campanha de Pisolati contra o candidato Nelson Gueto, que era deputado, o Nelson era deputado estadual, o candidato dele a federal, o Jean Pasqualini, e eu trabalhava na contramão sozinho, carregando o Pisolati, e o Pisolati fez 1.300 e poucos votos naquela campanha, na outra seguinte eu coordenei de novo, foi mais de 1.000, e na terceira não fui mais eu, me afastei dele, fez 270 e pouco. Então, para ver que tinha um lance ali, né? E, enfim, daí o que tu perguntou que agora eu até perdi o fio da meada. Aí você foi candidato novamente, né? Ah, sim, depois. 2016. Daí eu então não era mais candidato, mas eu digo, eu não posso deixar o partido morrer assim, né, cara? Eu não posso entregar uma coisa, né? O partido tem tradição, então, tem serviço prestado, bom serviço prestado, bons nomes, que deixaram boas marcas. Sim. Eu não posso agora perder uma eleição e deixar morrer o partido na minha mão. Então eu vou assumir a presidência do partido para dar uma condução, encaminhar para outro. Depois até encaminhei para o Vladimir Trentini, que foi o presidente que terminou o mandato em 2019. Sim. Daí o partido chegou naquela encruzilhada de novo. O Jonas Gomes era do nosso partido, PP, e foi para o PSD.
prevendo que lá no PSD não teria nome e ele poderia ser um candidato a prefeito ou a vice. E ele foi pro PSD e o PSD lançou ele candidato a prefeito. E o Jonas precisava de um vice. E vieram para cima do PP para arrumar um vice. Sim. Quando eu corri em 2016, só tinha uma opção para mim, era ser candidato a prefeito de novo. Porque eu vinha com o recall, eu vinha com 5.500 votos da eleição anterior, eu vinha embalado, cara. Só que eu não podia ser, eu nem tinha acabado de pagar aquela campanha ainda direito, cara, a anterior. Eu não tinha como ser candidato, não tinha como. Eu era empregado, tem que bater cartão. Sim, sim. O patrão, o Richard, não ia me apoiar 2 vezes, entendeu? Eu não tinha como. Mas vice dava para encaixar. Sim. Mas para que me interessava ser vice? Era um demérito ou não era? Ficou aquele clima, vai, não vai? Pô, se for candidato a prefeito, agora vai candidato a vice, só vai atrapalhar. Mas o Jonas queria que eu fosse. E eu fui. Até pelo teu conhecimento também. Eu fui. Até porque o Jonas nunca tinha sido candidato. O Jonas tinha sido vice do Zeca. Mas quando caem os votos pro prefeito, tu não sabe se era os votos do vice ou era do prefeito. Não mediu. O Jonas não tinha sido passado pela urna para saber quantos votos ele tinha. Um cara excepcional. O pai dele, o Ari Gomes, um dos melhores prefeitos que ela já teve. Não tem, é indiscutível. Sim. Mas não foi testado na urna. Foi como vice, mas não dá para medir quantos votos o vice tem. Agora, eu já tinha sido testado. Eu fui candidato a prefeito em 2012 e apareceu 5.500 votos. Então, eu já sabia o meu tamanho. Perdi pra máquina toda, já sabia o meu tamanho. Então, pro Jonas, porra, tem um candidato a vice que já mostrou que tinha 5.500 votos, quer coisa melhor que isso? Mas, pelo amor de Deus, cara, não tinha coisa melhor. Mas não me interessava ser vice, porque eu já tinha ido candidato a prefeito, eu não podia ser candidato a prefeito de novo, pra que eu ia ser vice, amigo? Não dava. Mas aí eu vi que o nosso partido ia pra derrocada, né, cara? Ia afundar de vez. Aí eu digo, puta vida, eu vou salvar o partido. E fui pra essa luta de sacrifício de novo. Não, vou ser vice e conseguimos eleger 2 vereadores por causa disso. O partido sobreviveu. Aí eu passei o partido para frente e o pessoal tá tocando então. E perdemos a eleição com o Jonas, então o PMDB manda em Itaió já 4 gestões, incluindo o PSDB, que era parceiro e tal. Itajuca, Saimanduca, o time de comando. Sim, é o mesmo. A ideia, o jeito de fazer é o mesmo, né? Antes da gente finalizar, eu queria perguntar aqui ainda ao Nazato se você ainda tem o objetivo de ser prefeito de Itaió. Rapaz, que coisa que pergunta, né? Essa pergunta muita gente me faz, sabe? Eu diria o seguinte, que o objetivo de alcançar alguma coisa que você já quis alcançar e não conseguiu antes, eu acho que ele sempre fica latente, ele fica guardado. Talvez, se as condições fossem muito favoráveis, talvez eu me animasse de novo, sabe? Porque aquela vontade lá no fundão existe, porque eu sou um ser político. Como é que um ser político não tem mais objetivo? É enganar bobo, é hipocrisia. Eu gosto de perguntar, tu tem projeto para ser candidato? Não. Tu tá trabalhando para ser candidato? Não. Quem me conhece sabe, não estou fazendo nenhum movimento. Aliás, eu estou muito off. Sim. Eu estou off. Estou aparecendo o menos possível. Quanto menos as pessoas precisarem saber de mim, melhor. Quanto menos eu aparecer, melhor. Quanto menos eu me expor, melhor. Isso está me dando tanta paz, cara. Está me dando uma leveza na vida. Mas é uma coisa saudável demais. Eu não posso estar bem, né? Mas, digamos assim, que um dia... precisamos de ti, a situação é favorável, as circunstâncias são boas. Pô, por que não? Sim. Eu não corro do pau, nunca corri. Quando não era para ir, eu fui pro sacrifício para salvar todo mundo. Fui na 2012, quando os presidentes de partido não tinha candidato, não tinha PSD, não tinha candidato, PP não tinha candidato, ninguém tinha candidato, e me empurraram, eu tive que ir para salvar todo mundo. E fui pro sacrifício. Quase ganhamos, não deu. 2016 fui de novo. Então eu digo assim, se for por uma boa causa, um bom projeto, uma boa parceria, escolher, porque a política é saudável, a política é um instrumento dos mais importantes para fazer o bem. Porque eu vejo o trabalho voluntariado por aí, né? O Clube de Mães, por exemplo. Puta vida, rapaz. Eu fiz vários projetos com o Clube de Mães quando era do Rotary. E quando fui prefeito, incluí o Clube de Mãe, o Clube do Cavalo, o Clube do Idoso, todas as entidades, o Rádio Amador, todas as entidades, as associações religiosas, fazer um grande conselhão, assim, que participasse das ações assistenciais do município, social, fazer um negócio que envolvesse todo mundo, bem democraticamente. Então eu vejo assim, ó, tu pega um clube de mães, aquelas mães ali, meu Deus, como elas trabalham, Roberto, meu
Deus, as pessoas deviam ir lá e ver mais. Trabalhe, faz enxovalzinho para criança, e faz arrecadação de roupa, e lava, e costura, e prega botão, e faz o brechó, e faz pastel, e no final faz as contas, dá 300, 400, R$1.000. E de forma voluntária, hein? De forma voluntária. Aí eu penso, meu Deus, uma política bem gerida, uma política bem conduzida, com um olhar de cuidado da pessoa, mas não só da boca para fora, que virou moda agora. Sim. Para cuidar do povo. Quer cuidar? Tu vai cuidar do povo comprando. Então tu tem que cuidar do povo cuidando do povo, não falando que vai cuidar do povo, entendeu? Como você analisa hoje as eleições de 2024 em Itaió? Eu analiso assim, a coisa vai se afunilar, nós tivemos 5 candidaturas na última eleição, eu creio que nós vamos ter 2, eu não acredito numa terceira, se existir uma terceira só vai para atrapalhar as outras 2, né? Porque uma terceira eu não vejo com alcance. Alguém pode dizer, não, mas sempre pode existir, que quando os 2 tubarões estão brigando, chega uma sardinha ali e passa na frente de todo mundo. Pode, já aconteceu várias vezes no Brasil, várias vezes. Um caso emblemático foi aquela vez em Blumenau, lembra? Sim, o Wilson Vandal, não sei mais quem lá, Décio o Lima. Valério Beber, né? Eu acho que era, e o Wilson Vandal brigando, tinha um cachorro grande, né? E o Décio Lima foi ali, papou tudo, né? Bairro do Oeste, tem um certo tempo atrás aí, né? Só que, inclusive, né, Lazato, você fala, né, nessa questão de Blumenau, só que isso é sempre num contexto geral, mas o Décio era muito ativo mas no trabalho. Eu vou chegar, então deixa eu te dizer. Teve uma ocasião em Rio do Oeste, por exemplo, não faz muito tempo também, que tava lá os cachorros grandes brigando lá, e o cara de Tobata lá fazia campanha, o Vladimir, meu amigo Vladimir, vizinho Trentini, ele contou essa história pra gente, e daí veio o carinha de Tobata lá e tal, bem simplesinho, pé no chão, assim, né, aqui o Tadinho contra os poderosos e ganha a eleição. Então isso pode acontecer em Itaió também, pode acontecer em 2024, pode acontecer em 2028, algum dia pode acontecer. Mas não é tão simples de acontecer, isso não acontece toda hora, isso é difícil. Tem que ter planejamento, tem que ter recursos humanos, tem que ter gente envolvida, tem que ter projeto, tem que ter recurso financeiro para a campanha. Senão não dá, cara. Eu perdi a eleição porque não tinha dinheiro para enfrentar a máquina. Ou tu acha que tu vai enfrentar uma prefeitura, a prefeitura retranca, ela represa cirurgia, represa receita, represa cascalho, tranca tudo, 3 anos, deixa todo mundo berrando, e quando chega na boca da eleição, libera tudo, esses caras vão votar onde? Sim. Entendeu? Então eu acho que para 2024, para terminar o raciocínio, eu acho que pode aparecer uma terceira jogada, uma terceira via. O Ginho, por exemplo, que saiu do PP, foi para o Partido Novo, disse que tem pretensões de ser candidato a prefeito, etc e tal. Mas ele vai ter que trabalhar muito bem esse projeto, porque não é só dizer que vai. Vai ser candidato a prefeito para fazer 1.000 votos, 1.500 ou 2.000 votos, qualquer um pode ir. Até eu posso ir, qualquer um pode ir. O que tu consegue com isso? Tu consegue ficar em evidência, quem sabe dar um preparo para uma próxima, ou tu consegue atrapalhar um dos majoritários, né, um das linhas de frente, e ajudar o outro, né? Então, se tiver 3 em Itaió, tem uma crença, uma lenda popular que diz que se tiver 3 candidaturas ou mais, favorece o PMDB. Né? E nesse cenário agradaria muito o Alexandre. Agora, se tiver bico a bico só em 2 chapas, aí já é de mano a mano e pode ganhar lá como pode ganhar cá, né? Nessa sua análise, tem jeito de mudar os que estão há tantos anos dentro da prefeitura? Teria esse jeito? Olha, eu ouço e eu sinto um movimento que poderia ser o seguinte. Eu vou dizer o que eu enxergo. Embora, como eu disse, eu estou muito off. Mas eu enxergo o seguinte. Na campanha passada, o PSD, por razões deles, preteriu o PP, que é um parceiro histórico. Já estava em acordo, combinado, que o PSD ia lançar candidato na cabeça, que é a Nerlise Sandri, e o PP ficaria de vice, nós indicaríamos o vice, e nós tínhamos escolhido internamente 2 vezes em ata registrada que o Ginho seria indicado do nosso partido para ser vice da Nerlise. Passou alguns dias... E o Ginho era vereador. O Ginho era vereador. Passou alguns dias, o PSD bota numa capa de jornal que tinham 2 empresários da cidade resolvido o problema da chapa, que não tinha problema, já estava resolvido, e botaram então o PSD com o capilé de vice da Nerlise, e o PP ficou fora. Aí nós do PP nos queixamos, por escrito, ao PSD, olha, tinha um acordo, tem uma tradição, nós acreditamos que nós, enquanto conjunto, enquanto partido, temos mais força política do que um vereador capilé. Com todo o respeito ao capilé, ele tinha ganhado 900 votos, numa circunstância muito especial, né? Trabalhava ali na saúde e tal, e ali costuma render bastante voto. Mas com todo respeito, sem demérito ao Capilé, o cara bom demais, trabalhador, político muito trabalhador. Mas daí houve essa troca e nós ficamos sabendo pelo jornal.
Aí a gente se queixou por escrito, olha, eu acho que não é por aí, vamos achar um jeito, vamos compor. E o PP esperava então que o PSD oferecesse umas secretarias e tal, vamos compor, vamos engolir essa que tiraram o nosso nome e mandaram avisar pelo jornal, vai ficar tudo dito pelo não dito. Só que enquanto acontecia essa mastigação aí, a Lisete, que era para ser vice do Alexandre, o Alexandre disse que não queria mais. E a Lisete saiu com sangue nos olhos, a Lisete Gola, dizendo, puta vida, eu era vice, agora já não sou mais nada, já ficou braba. E tava avulsa na praça, como se diz, tava avulsa no salão. Sim. E o PP daquele jeito ali, a Lisete daquele jeito lá, a gente se aproveitou da situação para mandar recado pro PSD, para fazer uma arrumação, tentar um acerto, né? E aí eu conversei com o Almir e com a Elisete, e pedi para eles isso, foram lá no escritório da Raides, como foi o Alexandre Púnica também. Sim, o Almir que era prefeito. O Almir era prefeito, e o PP estava avulso ali, o PSD deu uma escanteada ali, e a gente pensou, vamos se arrumar de alguma forma, né, cara, antes de se entregar de graça, né? Sim, sim. E aí conversamos até com o Alexandre Púnica, que veio lá no nosso escritório, com o Emerson, só que ele já veio com o candidato a vice, daí inviabilizou a conversa, ficou por aquilo mesmo. Aí conversamos chamei o Almir e a Elisete, eles foram lá no escritório, chamei lá o nosso vereador e o Vladimir Trentini, que era nosso presidente, o vice-presidente na época, agora nem me lembro mais. E eles foram lá no escritório e eu então conduzi o processo do partido, do meu partido, para oferecer um vice para a Elisete. O PP deu o vice para a Elisete. Se o PP não dá o vice com a Elisete, ela teria duas chances. Ou correr de chapa pura, que era uma coisa muito improvável, eu acredito que ela não faria. Eu acho que ela não teria sido candidata, é quase impossível acreditar que ela seria candidata. Sim. Ou arrumar outro vice que não tinha, porque os partidos já tinham 5 candidaturas com ela posta, 5 candidaturas postas com ela, né? Então o PP deu a condição para a Elisete ser candidata a prefeita. Se o PP não dá o vice para a Elisete e fica com a Nerlise, mesmo não tendo vice na Nerlise, mas com as duas secretarias, aí corria a Nerlise, foi bico a bico com o Alexandre, e eu acho que tinha chance de ganhar, porque daí a Elisete não seria candidata. Sim. Mas como inviabilizou para cá, inviabilizou para lá, a gente conversou com a Elisete e com o Almir, que era prefeito, e eu posso atribuir a mim mesmo, sem falsa modéstia, que fui eu que fiz essa arrumação. Eu levei o PP, conversei com a companheirada toda, levei o PP a coligar com a Elisete, fui eu. E aí coligamos com a Elisete e fomos para a campanha e quase ganhamos. Então agora o que acontece? Mas não era naquele primeiro momento a chapa do sonho. A chapa do sonho era a Nerlise. Tem pessoa mais querida que a Nerlise? Pelo amor de Deus, a Nerlise é uma pessoa querida. Então até por um tempo eu me senti desconfortável, mas a gente se empenhou na campanha, tanto é que a gente deu o vice para a Elisete. Não precisava, e a Elisete não seria candidata provavelmente. Mas aí ela se habilitou, a Elisete, porque ela nunca tinha feito política em Itaió. Sim. Ela tinha ajudado o irmão dela em Rio do Oeste, ninguém conhecia a Elisete em Itaió, mesmo os empregados da comunidade dela lá. Mas era uma estranha, não era uma pessoa que tinha uma vida social, como eu tive, assim, de 30 anos, fazendo trabalho voluntário, para baixo, para cima. Não, a Elisete é uma estranha. E nós credenciamos ela a ser candidata a prefeita. O PSDB credenciou ela com a prefeitura, com o Almir, mas se não fosse o PP colocar vice, ela não seria candidata. Aí nós demos então a condição dela ser candidata e ela foi bem, teve um excelente desempenho, né? E com isso ela se credencia a ser candidata em 2024. Então o que eu vejo em 2024 no movimento hoje? Eu vejo uma Elisete sendo candidata pelo PL para enfrentar o Alexandre do PMDB. Pelo PL. A Elisete pelo PL. E aí em torno dela, ela precisa conquistar, que não está conquistada ainda, ela precisaria conquistar, caso isso vire verdade, vire realidade, né? Que não sei, né? Isso é o que eu acho, né? E o que eu acho é a minha verdade, que pode não ser a verdade dos outros, né? Mas eu acho que podia ser um caminho. Eu acho então que ela podia ser candidata pelo PL, e aí ela precisaria conquistar o apoio do PP, do PSDB, porque dela não está mais no PSDB, e do PSD. E do Novo também, um talzinho. Sim. E desse time encontrar um vice de consenso desses partidos. Porque se esse vice sair sem o consenso, sai uma terceira chapa. Sim. Se sair uma terceira chapa, facilita para o Alexandre e o PMDB. De novo. Né? Então ela vai ter que construir um projeto. Se é que ela tem essa vontade, se é que ela tem esse projeto, se ela tem essa vontade. E há esse entendimento pelo que já aconteceu, Nazato. Pelo que
porque enxerga do movimento, porque senão não vai ter outra coisa. Senão exatamente. Não vai ter não temos outro candidato andando. Aliás, nem ela está na condição de candidata hoje, né? Nem pode, está fora de época, né? Mas nem ela faz o movimento, porque quando o cara é candidato, ele faz um movimento político. Se eu quisesse ser candidato em 2024, eu já estava trabalhando para ser candidato há 5 anos. Eu não ia deixar para trabalhar 6 meses antes. O cara quer ser candidato, ele tem projeto. Ele bota a mão na massa muito antes. Então eu não vejo ninguém fazendo isso. Nem o prefeito Alexandre, que é prefeito. O cargo exige isso dele, mas nem ele faz esse movimento. Mas ele vai ser candidato, tudo indica, né? Não sei também dele. Mas penso que ele vai ser candidato. Agora, se for a Elisete candidata, né, pelo PL e juntar esses outros todos os partidos em apoio, e todos esses partidos entregar um vice para ela de consenso, porque se não for de consenso vai arrebentar de novo. Se for de consenso, aí fica uma chapa com potencial enorme de ganhar a eleição. Até porque há um grande desgaste lá, né, na administração, não na administração atual, mas pelos 16 anos, né? O povo quer experimentar alguma coisa nova, né? A vez passada não deu com a Elisete porque tinha 5 candidaturas, né? Rachou tudo, né? E já passou da hora também, né? Então, eu acho que a alternância é salutar, ela é boa. Eu costumava dizer quando eu fui candidato assim, ó, seja lá quem estiver no poder, se é 4 anos, é 8, não importa. Quanto mais o tempo passa, mais cria alguns vícios, algumas preguiças, alguns comodismos, alguns maus hábitos, alguma forma de trabalhar o dinheiro que podia aproveitar melhor e não aproveita. Então, se tu fizer o rodízio de quem está lá, você desmancha essas equipes, esse jeito de fazer e dá oportunidade para uma outra turma fazer de um outro jeito. E talvez esse outro jeito seja melhor e talvez não seja, mas tem que experimentar. Se esse outro jeito ficou 4 anos e não foi bom, troca de novo. Agora, o que não dá para escutar a população reclamando 20 anos e votando no mesmo grupo político? Aí chega na eleição de novo. Aí não faz sentido, né? Não vai. Não faz sentido. Então, o que eu vejo que faz sentido seria isso. A Elisete pelo PL candidata, os outros partidos encostam e fornecem um vice de consenso. Aí Elisete e Alexandre num mano a mano. Aí dá para a Elisete ganhar a eleição. Do contrário, eu temo não, né? Que seja o que tiver que ser, né, cara? Porque nessa altura do campeonato, o Alexandre tá lá, ele tem os méritos dele, e se ele ganhar a eleição, o que nós vamos fazer? Ele vai ganhar a eleição, o povo que escolhe, né? Agora, se nós do lado de cá, nós que eu digo, os partidos do lado de cá, porque hoje eu nem estou mais ativo, como eu disse, eu estou off, eu não estou mais ativo na política. Mas se o time daqui quiser ganhar a eleição, não pode mais ter 2 ou 3 candidatos. Tem que entender só isso. Tem que ter um candidato só. Daí tem chance de ganhar, não é que vai ganhar, né? Tem chance. Vocês ouviram bem, hein? José Gilmar Nazato, cara, muito obrigado por estar aqui em mais um podcast. É um projeto que hoje a gente fala podcast, né? Eu era das entrevistas, a gente era das entrevistas, a gente tinha um espaço bastante amplo também. E agora estamos entrando aí na moda. Muito obrigado. E deixo aqui o espaço para a sua mensagem final. Espero que brevemente você volte aqui para a gente falar mais sobre tantos temas importantes que tem para Taió. Olha, Marco, eu agradeço a você, agradeço a oportunidade, né? É tão bom conversar num ambiente de paz, né? Num ambiente democrático, ambiente de diálogo. É tão bom quando a gente encontra alguém que pensa diferente da gente, que não é o teu caso em específico agora que me refiro. Mas quando a gente encontra uma pessoa que ela pensa diferente de você, mas ela diz assim, não, ele tem o direito de pensar assim, né? Eu gosto de pensar sempre no seguinte, assim, ó, eu não preciso concordar com o que tu pensa, nem com o que tu fala e com o que tu faz. Eu não preciso concordar com as tuas escolhas. Eu não preciso aceitar. Mas tem uma coisa, eu preciso respeitar o teu direito de fazer essa escolha. Eu preciso respeitar. Se eu não respeitar isso, nós não vivemos civilizadamente em sociedade. Não tem mais espaço na sociedade para aqueles que não aceitam a escolha do outro, não aceitam o jeito do outro de viver. Então eu penso que o mundo tem jeito ainda, eu acredito na humanidade, eu tenho fé em Deus, eu faço o meu trabalho de cristão, eu procuro me esforçar para ser mais do que um seguidor de Jesus, né? Porque muita gente se contenta de ser um seguidor de Jesus. Eu penso que Jesus não precisa de seguidor. Jesus precisa de trabalhadores na sua seara, né? Produzindo o bem, produzindo a irmandade, produzindo o afeto, o acolhimento, o respeito a quem pensa diferente, o respeito em quem nasceu diferente, o respeito em quem tem vontade política diferente, respeito quem tem religião diferente. Nós precisamos respeitar isso. Precisamos aceitar que faz parte. Ou se a gente não aceitar, a gente vai partir da premissa que Deus criou um projeto errado. Porque se ele quisesse que todos fossem iguais, fizessem as mesmas escolhas, ele teria feito isso. Se não fez, não fez por quê?
Quem é o fulano ou beltrano para dizer que tu não pode ser desse jeito, que tu não pode pensar desse jeito, né? Então o que eu desejo a todos é isso. Que a gente comece a se olhar como um ser humano imperfeito, como a gente é imperfeito. Que a gente pare de julgar, que a gente comece a se acolher mais, se abraçar mais, se entender mais, saber que todo mundo está disputando, mas isso não nos torna inimigos em coisa alguma. Sim. Sabe? É isso que eu desejo. Mais paz para todo mundo, mais vontade e alegria de viver e que todo mundo faça o seu melhor. Porque lá no final da jornada, quando a gente partir dessa, que a gente voltar para o mundo espiritual, que é da onde a gente veio, para onde a gente vai voltar, a gente vai ter que dar conta do que a gente fez com os talentos que a gente recebeu enquanto estava aqui. O que tu fez com o teu tempo? O que tu fez com a tua inteligência? Sim. O que tu fez com a tua capacidade de enxergar, de falar? O que tu fez com o teu dinheiro? De que maneira você usou tudo isso? No final da fritada vai valer só isso. O resto é tudo bobagem, ilusão do nosso ego e do nosso orgulho. Então, felicidades a todos. Que Deus abençoe ricamente a você, a tua família, a esse ambiente que tem dado espaço para tanta gente falar o que pensa, o que sente. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Muito obrigado, hein, pelas palavras também, o apoio de sempre ao José Gilmar Nazato com a gente hoje aqui em mais um podcast da Multiweb TV.